Esdras, Esdrum. Josias celebrou a Páscoa ao seu Senhor em Jerusalém. Ele matou o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês, tendo colocado os sacerdotes segundo as suas divisões, trajando suas vestes, no templo do Senhor. 13 Ele disse aos levitas, os servidores do templo de Israel, que eles devem santificar-se ao Senhor e colocar a arca sagrada do Senhor na casa que Salomão, rei, filho de Davi, tinha construído. 4 E ele disse: você precisa de mais tempo, não levá-lo em cima. Seus ombros agora adorar o Senhor teu Deus e servir o seu povo Israel, e preparai-vos segundo as suas famílias e parentes. 5 De acordo com as instruções de David, rei de Israel, e a magnificência de seu filho Salomão, fique em ordem no templo de acordo com os agrupamentos de casas paternas dos levitas, que ministram diante de seus irmãos, os filhos de Israel. 6 E matar o cordeiro pascal e preparar os sacrifícios para os seus irmãos, e celebra a Páscoa segundo o mandamento do Senhor que foi dada a Moisés. 7 Ora, Josias deu para as pessoas que estavam presentes 30.000 cordeiros e cabritos e 3.000 novilhos. Estas foram dadas a partir posses do rei, como tinha dito, para o povo e os sacerdotes e levitas. 8 Ilquias, Zacarias e Jeiel, os chefes dos oficiais do templo, deram aos sacerdotes, para a Páscoa 2.600 ovinos e 300 bezerros. 9 Jeconias e Semaías e Netanel seu irmão, como também Asabias, Oxiel e Joram, capitães dos milhares, deu os levitas para a Páscoa 5.000 ovelhas e 700 bezerros. 10 Isso foi o que aconteceu. Os sacerdotes e os levitas, devidamente vestida e com o pão ázimo, estava de acordo com a parentela 11 e o agrupamento de casas paternas, diante do povo, para fazer a oferta ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Eles fizeram isto na parte da manhã. 12 Eles assado o cordeiro pascual ao fogo, conforme necessário. E eles cozidos os sacrifícios em vasos de bronze e caldeirões, com um odor agradável. 13 E os levou a todos os povos. Depois que eles prepararam a Páscoa para si e para seus irmãos, os sacerdotes, filhos de Arão. 14 Porque os padres estavam oferecendo a gordura até a noite. Por isso os levitas prepararam para si e para seus irmãos, os sacerdotes, filhos de Arão. 15 E os cantores do templo, os filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o acordo feito por Davi, e também Asaf, Zacarias e Edinos, que representou o rei. 16 Os porteiros estavam a cada porta. Ninguém precisava afastar-se das suas funções. Para seus irmãos, os levitas prepararam a Páscoa para eles. 17 Assim, as coisas que tinham a ver com os sacrifícios ao Senhor foram realizadas nesse dia. A Páscoa foi mantido 18 e os sacrifícios foram oferecidos no altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. 19 E o povo de Israel que estavam presentes naquele tempo celebrou a Páscoa e a festa dos pães ázimos 7 dias. 20 No Páscoa como se tivesse sido mantido em Israel desde os tempos do profeta Samuel. 21 Nenhum dos reis de Israel tinham mantido tal Páscoa como foi mantido por Josias e os sacerdotes e levitas e os homens de Judá, e todo de Israel, que estavam habitando em Jerusalém. 22 No 18º ano do reinado de Josias esta Páscoa foi mantido. 23 E os atos de Josias eram justos aos olhos do Senhor, pois seu coração estava cheio de piedade. 24 Os acontecimentos de seu reinado foram registrados no passado, em relação àqueles que pecaram e agiu com maldade para com o Senhor para além de quaisquer outras pessoas ou reino, e como eles entristeceu profundamente o Senhor, de modo que as palavras do Senhor levantou-se contra Israel. 25 Depois de todos estes atos de Josias, aconteceu que Faraó, rei do Egito, foi fazer guerra em Carquemes, no Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. 26 E o rei do Egito enviou uma mensagem a ele dizendo: o que temos a ver com o outro, rei da Judeia? 27 Não fui enviado contra vos pelo Senhor Deus, pois a minha guerra é pelo Eufrates. E agora o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, pedindo-me sobre. Fiquem de lado, e não opor ao Senhor. 28 Mas Josias não virou de volta para o seu carro, mas tentou lutar com ele, e não prestar atenção às palavras de Jeremias, o profeta da boca do Senhor.
29 Ele se juntou à batalha com ele na planície de Megido, e os comandantes desceu contra o rei Josias. 30 E o rei disse aos seus servos: Leve-me para longe da batalha, porque eu sou muito fraco. E logo os seus servos o tiraram da linha de batalha. 31 E ele entrou em seu segundo carro. E depois que ele foi trazido de volta a Jerusalém, ele morreu, e foi enterrado no túmulo de seus pais. 32 Em toda a Judéia prantearam a Josias. Jeremias, o profeta, lamentação sobre Josias, e os principais homens, com as mulheres, fizeram lamentação por ele até hoje. Foi ordenado que isso deve ser feito sempre ao longo de toda a nação de Israel. 33 Essas coisas estão escritas no livro das histórias dos reis de Judéia. E cada um dos atos de Josias, e seu esplendor e sua compreensão da lei do Senhor, e as coisas que ele tinha feito antes, e estes que estão agora contadas, são registrados no livro dos reis de Israel e Judá. 34 E os homens da nação levou a Jeconias, filho de Josias, que tinha 23 anos, e o fizeram rei em sucessão a Josias, seu pai. 35 E reinou 3 meses em Judá e Jerusalém. Então o rei do Egito, depois de reinar em Jerusalém, 36 E multado a nação de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. 37 E o rei do Egito constituiu Joaquim seu irmão, rei da Judéia e de Jerusalém. 38 Joaquim colocara os nobres de prisão, e apreendeu seu irmão Zarius e o levou para fora do Egito. 39 Tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar na Judéia e Jerusalém, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 40 E Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram contra ele, e amarrou-o com uma cadeia de bronze e o levaram para a Babilônia. 41 Nabucodonosor também levou alguns vasos sagrados do Senhor, e os levou, e armazenados-los em seu templo em Babilônia. 42 Mas as coisas que são relatados cerca de Joaquim e sua impureza e impiedade estão escritos nas crônicas dos reis. 43 Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Quando foi feito rei, ele tinha 18 anos, 44 E reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. 45 Assim, após 1 ano de Nabucodonosor, mandou ir removidos para a Babilônia, juntamente com os vasos sagrados do Senhor. 46 E fez Zedequias, rei da Judéia e de Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade, e reinou 11 anos. 47 Ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor, e não prestar atenção às palavras que foram ditas por Jeremias, o profeta da boca do Senhor. 48 Embora o rei Nabucodonosor tinha juramentado pelo nome do Senhor, ele quebrou o juramento e se rebelou, e endureceu a sua cerviz e endureceu o seu coração e transgridem as leis do Senhor, o Deus de Israel. 49 Até mesmo os líderes do povo e dos sacerdotes cometeu muitos atos de sacrilégio e ilegalidade, além de todos os atos impuros de todo nações, e poluído o templo do Senhor, que tinha sido santificado em Jerusalém. 50 Assim, o Deus de seus pais enviadas por seu mensageiro de chamá-los de volta, porque ele queria luz e a sua morada poupada. 51 Porém, ridicularizados seus mensageiros, e sempre que o Senhor falou, zombavam dos seus profetas. 52 Até que em sua raiva contra o seu povo por causa de seus atos ímpios ele deu o comando para trazer contra eles os reis dos caldeus. 53 Estes matou os seus homens jovens, com a espada em torno de seu santo templo, e não poupou o jovem ou virgem, velho ou criança, pois ele deu-lhes tudo em suas mãos. 54 E todos os vasos sagrados do Senhor, grandes e pequenos, e as arcas do tesouro do Senhor, e as lojas reais, eles tomaram e transportado para a Babilônia. 55 E eles queimaram a casa do Senhor, e derrubou os muros de Jerusalém, e queimou suas torres com fogo. 56 E totalmente destruiu todas as suas coisas gloriosas. Os sobreviventes que ele levou para a Babilônia com a espada, 57 se tornaram servos dele e de seus filhos, até os persas começou a reinar, em cumprimento da palavra do Senhor, pela boca de Jeremias. 58 Até a terra tem desfrutado de seus sábados, conservará sábado todo o tempo de sua desolação até a conclusão de 70 anos. Êxodo 2.
no primeiro ano de Ciro como rei dos persas, que a palavra do Senhor pela boca de Jeremias pode ser realizado. 2 Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei dos persas, e ele fez proclamar por todo o seu reino e também colocá-lo por escrito. 3 Assim diz Ciro, rei dos persas: o Senhor de Israel, o Senhor, o Altíssimo, fez-me rei do mundo. 4 E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judeia. 5 Se qualquer um de vocês, portanto, é de seu povo, que seu Senhor esteja com ele, e deixá-lo ir até Jerusalém, que está na Judeia, e construir a casa do Senhor de Israel. Ele é o Senhor que habita em Jerusalém. 6 E deixar que cada homem, onde quer que vivam, ser ajudado pelos homens desse lugar com ouro e prata. 7 Com presentes e com cavalos e gado, além das outras coisas adicionadas, como oferendas para o templo do Senhor, que está em Jerusalém. 8 E levantou-se os chefes de família das tribos de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, e todos aqueles cujo espírito o Senhor despertou, para subirem a edificar a casa em Jerusalém para o Senhor. 9 E os seus vizinhos ajudou com tudo, com prata e ouro, com cavalos e gado, e com um número muito grande de ofertas votivas, de muitos cujos corações foram agitados. 10 Ciro também o rei trouxe os vasos sagrados do Senhor que Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e armazenados no seu templo de ídolos. 11 Quando Ciro, rei dos Pérsias, trouxe estes para fora, deu-lhes a Mitridate seu tesoureiro. 12 Por ele eles foram dadas a Sesbazar o governador da Judeia. 13 Um número deles era 1000 copos de ouro, 1000 copos de prata, 29 incensários prata, 30 taças de ouro, 2410 taças de prata e 1000 outros utensílios. 14 Todos os vasos foram entregues, ouro e prata, 5469. 15 Eles foram levados de volta por Sesbazar com os exilados da Babilônia para Jerusalém. 16 Mas no tempo de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitridates, Tabel, Reum, Beltetmos, Sinsai, e o resto de seus associados, que vivem em Samaria e em outros lugares, escreveu-lhe a seguinte carta, contra aqueles que estavam vivendo na Judeia e em Jerusalém. 17 Para o rei Artaxerxes nosso senhor, teus servos Reum, o gravador e Sinsai e os outros juízes do seu conselho em Coelesiria e Fenícia. 18 Agora fica sabendo nosso senhor, o rei, que os judeus que subiram de Tianos foram a Jerusalém e estão construindo essa cidade rebelde e ímpio, reparando os seus mercados e paredes e lançar as bases de um templo. 19 Agora, se esta cidade é construída e os muros, eles não só se recusam a pagar o tributo, mas vai mesmo resistir reis. 20 Desde que a construção do templo está agora acontecendo, pensamos que é melhor não negligenciar tais uma questão. 21 Mas para falar com o nosso senhor, o rei, a fim de que, se parece bom para você, a pesquisa pode ser feita nos registros de seus pais. 22 Você vai encontrar nas crônicas que foi escrito sobre eles, e vai aprender que esta cidade era rebelde, incomodando os 2 reis e outras cidades. 23 E que os judeus eram rebeldes e mantida a criação de bloqueios nele desde os tempos antigos. É por isso que esta cidade foi devastada. 24 Portanto, nós agora dar a conhecer a ti, ó Senhor e Rei, que, se aquela cidade for reedificada e os seus muros, você não terá mais acesso a Coelesiria e Fenícia. 25 Então o rei, em resposta a Reum, o gravador, e Beltetmos e Sinsai e os outros que lhes estão associados e que vivem em Samaria e Síria e Fenícia, escreveu o seguinte. 26 Eu li a carta que você me enviou. Por isso eu pedi a pesquisa a ser feita, e verificou-se que esta cidade desde os tempos antigos tem lutado contra os reis. 27 Que os homens que foram dadas à rebelião e guerra, e que os reis poderosos e cruéis governou em Jerusalém e exigiu tributo a partir de Coelesiria e Fenícia. 28 Ordens portanto, eu já emitidos para impedir estes homens de construção da cidade e tomar cuidado para que nada mais ser feito. 29 E que tais processos iníquos ir mais longe para o aborrecimento dos reis. 30 Então, quando a carta do rei Artaxerxes foi lida, Reum e Sinsai, o escrivão, e seus companheiros foi com pressa a Jerusalém, com cavaleiros e uma multidão em ordem de batalha, e começou a dificultar os construtores. E a construção do templo em Jerusalém interrompida até o 2º ano do reinado de Dário, rei dos persas. 1 Êxodo 3. 1
Agora o rei Dário deu um grande banquete para todos os que estavam com ele e todos os nascidos em sua casa e todos os nobres de Média e da Pérsia 2 e todos os sátrapas e generais e governadores que estavam sob ele na 127 sátrapes entre Índia e Etiópia. 3 eles comeram e beberam, e quando eles estavam satisfeitos partiram. E Dário, o rei se dirigiu para seu quarto, e foi dormir, e depois acordou. 4. Em seguida, os 3 jovens do guarda-costas, que manteve o protetor sobre a pessoa do rei, disseram uns aos outros: 5 que cada um de nós afirmar o que uma coisa é mais forte, e para ele, cuja declaração parece mais sábio, Darius o rei vai dar ricos presentes e grandes honras da vitória. 6 Ele será vestido de púrpura, e de beber de ouro copos, e dormir em uma cama de ouro, e tem um carro com freios de ouro, e um turbante de linho fino, e um colar ao pescoço. 7 E por causa de sua sabedoria, ele deve sentar ao lado de Darius e será chamado parente de Dário. 8 Então, cada um escreveu a sua própria declaração, e eles selaram-los e colocá-los sob o travesseiro do rei Dário. 9 E disse: quando o rei acorda, eles vão dar-lhe a escrita. E aquele cuja declaração do rei e os 3 nobres da Pérsia juiz para ser mais sábio a vitória será dada de acordo com o que está escrito. 10 O primeiro escreveu: o vinho é mais forte. 11 O segundo escreveu: o rei é mais forte. 12 O terceiro escreveu: as mulheres são mais fortes, mas a verdade é vencedor sobre todas as coisas. 13 Quando o rei acordou, eles levaram a escrita e deu a ele, e ele o leu. 14 Então ele mandou chamar todos os nobres da Pérsia e Média e os sátrapas e generais e governadores e prefeitos. 15 E ele tomou o seu lugar na câmara do conselho, e a escrita foi lida na presença deles. 16 E ele disse: chame os jovens, e eles devem explicar suas declarações. Então, eles foram convocados, e entrou. 17 E disseram-lhes: explica-nos o que você escreveu. Em seguida, o primeiro, que falara da força do vinho, começou e disse: 18 Senhores, como é o vinho mais forte! Ele desvia as mentes de todos os que beber. 19 Faz igual a mente do rei e do órfão, do escravo e do livre, dos pobres e da rico. 20 Acontece todo pensamento à festa e alegria, e esquece todo sofrimento e da dívida. 21 Ele faz todos os corações se sentir rico, se esquece de reis e príncipes, e faz com que cada um talque em milhões. 22 Quando os homens bebem eles esquecem de ser amigável com os amigos e irmãos, e em pouco tempo eles tirar as suas espadas. 23 E quando eles se recuperar do vinho, eles não me lembram o que eles fizeram. 24 Senhores, não é o vinho mais forte, uma vez que obriga os homens a fazer essas coisas. Quando ele disse isso, ele parou de falar. 1 Êxodo 4. 1 Em seguida, o segundo, que falara da força do rei, começou a falar. 2 Senhores, não são os homens mais fortes, que governam a terra e o mar e tudo o que neles. 3 Mas o rei é mais forte. Ele é o seu senhor e mestre, e tudo o que ele diz a eles que eles obedecem. 4 Se ele diz-lhes para fazer a guerra uns sobre os outros, eles fazem isso, e se ele envia-los para fora contra o inimigo, eles vão, e conquistar montanhas, paredes e torres. 5 Eles matam e são mortos, e fazer não desobedecer a ordem do rei. Se eles conseguirem vitória, eles trazem tudo para o rei, o que quer despojo tomar e tudo o mais. 6 Da mesma forma, aqueles que não servir no exército ou fazer guerra, mas cultivar o solo, sempre que porca, fazer a colheita e trazer alguns para o rei. E eles obrigar o outro a pagar impostos ao rei. 7 No entanto, ele é apenas um homem. Se ele diz-lhes para matar, eles matam. Se ele diz-lhes para liberação, eles liberam. 8 Se ele diz-lhes para atacar, eles atacam. Se ele diz-lhes para lançar resíduos, eles lançar resíduos. Se ele diz-lhes para construir, eles constroem. 9 Se ele diz-lhes para reduzir, cortavam. Se ele diz-lhes para plantar, eles planta. 10 Todas as suas pessoas e seus exércitos obedecê-lo. Além disso, ele reclina, ele come e bebe e dorme. 11 Mas eles manter o relógio em torno dele e ninguém pode ir longe para atender a seus próprios assuntos, nem desobedecê-lo. 12 Senhores, porque não é o rei mais forte, uma vez que ele está a ser obedecido desta forma? E ele parou de falar. 13
Em seguida, o terceiro, que é Zorobabel, que tinha falado de mulheres e de verdade, começou a falar. 14 senhores, não é o rei grande, e não são homens muitos, e não é o vinho forte. Quem é seu mestre, ou quem é o seu senhor? Não é as mulheres? 15 As mulheres deu à luz o rei e a cada povo que governa sobre o mar e a terra. 16 A partir de mulheres que vieram. E as mulheres fez subir os mesmos homens que plantaram as vinhas de onde vem o vinho. 17 As mulheres roupas masculinas. Eles trazem homens glória. Os homens não podem existir sem as mulheres. 18 Se os homens se reúnem ouro e prata ou qualquer outra coisa bonita, e depois ver uma mulher bonita na aparência e beleza, 19 Eles permitem que todas essas coisas vão e embasbacar com ela, e com o pano e bocas olhar para ela, e todos preferem a ela para ouro, prata ou qualquer outra coisa bonita. 21 Homem deixa o seu próprio pai, que o levou para cima, e seu próprio país, e se unirá à sua mulher. 21 Com a sua esposa, ele termina seus dias, sem qualquer pensamento de seu pai ou a sua mãe ou seu país. 22 Portanto, você deve perceber que mulheres dominam sobre você. Você não o trabalho e do trabalho, e trazer tudo e dar às mulheres? 23 Um homem toma sua espada, e sai para viajar e roubar e navegar no mar e rios. 24 Ele enfrenta leões, e ele anda na escuridão, e quando ele rouba saques, ele traz-lo de volta para a mulher que ama. 25 Um homem ama sua esposa mais do que o seu pai ou a sua mãe. 26 Muitos homens perderam suas mentes por causa da mulher, e tornaram-se escravos por causa deles. 27 Muitos pereceram, ou tropeçou, ou pecado, por causa de mulheres. 28 E agora que você não acredita em mim? Não é o rei grande em seu poder? Não todas as terras medo de tocá-lo. 29 No entanto, eu vi com a Pame, concubina do rei, a filha do ilustre Bartacus. Ela sentava-se à destra do rei 30 e tomara a coroa da cabeça do rei e colocá-lo em seu próprio país, e tapa o rei com a mão esquerda. 31 Pelo que o rei iria olhar para ela com a boca aberta. Se ela sorri para ele, ele ri. Se ela perde a paciência com ele, ele elogia ela, que ela pode ser reconciliado com ele. 32 Senhores, porque não são mulheres fortes, uma vez que eles fazem tais coisas. 33 Então o rei e os nobres se entreolharam, e ele começou a falar sobre a verdade. 34 Senhores, não são mulheres fortes? A terra é vasta, e o céu é alto, e o sol é rápido em seu curso, pois faz o circuito dos céus e retorna ao seu lugar em um dia. 35 Ele não é grande que faz essas coisas. Mas a verdade é grande, e mais forte do que todas as coisas. 36 A terra inteira apela à verdade, e o céu abençoa-la. Obras terremoto tudo de Deus e tremem, e com ele não há nada de injusto. 37 O vinho é injusto, o rei é injusto, as mulheres são injustos, todos os filhos dos homens são injustos, todas as suas obras são injustos, e todas essas coisas. Não há nenhuma verdade neles, em sua injustiça perecerão. 38 Mas a verdade perdura e é forte para sempre, e vive e reina para sempre e sempre. 39 Com ela não há parcialidade ou preferência, mas ela faz o que é justo, em vez de qualquer coisa que é injusto ou mal. Todos os homens aprovam suas obras. 40 E não há nada injusto em seu julgamento. Para ela pertence a força e o reino, o poder e a majestade de todas as idades. Bendito seja o Deus da verdade. 41 Ele parou de falar, então todo o povo gritou, e disse: Grande é a verdade, e mais forte de todos. 42 Então o rei lhe disse: Pergunte o que você deseja, mesmo para além do que está escrito, e nós vamos dar para você ter sido encontrado para ser o mais sábio. E você deve sentar-se ao meu lado, e ser chamado meu parente. 43 Em seguida, ele disse ao rei: Lembre-se da promessa que você fez para edificar Jerusalém, no dia em que você se tornou rei. 44 E para enviar de volta todos os utensílios que foram tirados de Jerusalém, que ser separado quando ele começou a destruir Babilônia, e prometeu enviá-los de volta lá. 45 Também prometeu construir o templo, que os edomitas queimado quando a Judéia foi assolada pelos caldeus. 46 E agora, ó Senhor, o Rei, este é o que eu pedir e pedido de você, e isso convém à sua grandeza.
Eu oro, portanto, que você cumprir o voto cujo cumprimento lhe prometeu ao Rei do céu com seus próprios lábios. 47. Então o rei Dário levantou-se e beijou e escreveu cartas para ele a todos os tesoureiros e os governadores e generais e sátrapas, que deve dar escolta para ele e todos os que estavam indo com ele para edificar Jerusalém. 48 E ele escreveu cartas a todos os governadores em Coelesiria e Fenícia e aqueles no Líbano, para trazer de cedro madeira do Líbano para Jerusalém, e para ajudá-lo a construir a cidade. 49 Ele escreveu para todos os judeus que estavam indo para cima de seu reino para a Judéia, no interesse da sua liberdade, que nenhum funcionário ou sátrapa ou governador ou tesoureiro deve forçosamente entrar suas portas. 50 Que todo o país que eles ocupariam deve ser deles, sem tributo. Que os idumeus deve dar-se às aldeias de judeus que eram titulares. 51 Que 20 talentos um ano deve ser dada para a construção do templo, até que foi concluída. 52 E um adicional de 10 talentos de um ano para o holocausto a ser oferecido sobre o altar todos os dias, de acordo com o mandamento de fazer 17 ofertas. 53 E que todos os que vieram da Babilônia para construir a cidade devem ter sua liberdade, eles e seus filhos e todos os padres que vieram. 54 Ele também escreveu sobre o seu apoio e vestes dos sacerdotes em que estavam a ministrar. 55 Ele escreveu que o suporte para os levitas deve ser fornecido até o dia em que o templo deve ser concluído e Jerusalém construído. 56 Ele escreveu que a terra e os salários devem ser fornecidos para todos os que guardavam a cidade. 57 E ele enviou de volta da Babilônia todos os navios que Ciro tinha separado. Tudo que Ciro tinha ordenado a ser feito, ele também comandou a ser feito e para ser enviado para Jerusalém. 58 Quando o jovem saiu, ele levantou o rosto para o céu em direção a Jerusalém, e elogiou o Rei do céu, dizendo: 59 De ti é a vitória, de ti é a sabedoria, e tua é a glória que eu sou teu servo. 60 Bendito és tu, que tens me dado sabedoria. Eu te dou graças, ó Senhor dos nossos pais. 61 Então ele pegou as cartas, e foi para a Babilônia, e disse isso a todos os seus irmãos. 62 E eles elogiaram o Deus de seus pais, porque ele tinha dado a eles liberdade e permissão. 63 Para ir para cima e construir Jerusalém e do templo que é chamado pelo seu nome. E eles festejaram, com música e alegria, por 7 dias. 1 Êxodo 5, 1 Depois disto, os chefes das casas paternas foram escolhidos para ir para cima, segundo as suas tribos, com suas esposas e filhos e filhas, e seus servos e servas, e seu gado. 2 E Dário enviada com eles 1000 cavaleiros para levá-los de volta a Jerusalém em segurança, com a música de tambores e flautas. 3 E todos os seus irmãos alegrando-se. E fê-los subir com eles. 4 Estes são os nomes dos homens que subiram, de acordo com as suas casas paternas nas tribos, sobre os seus grupos. 5 Os sacerdotes, filhos de Finéias, filho de Arão, Jesuá, filho de Josadaque, filho de Seraías, e Joaquim, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, da casa de David, da linhagem de Pares, da tribo de Judá. 6 Que falou palavras sábias antes de Dario o rei dos persas, no segundo ano do seu reinado, no mês de Nisã, o primeiro mês. 7 Estes são os homens da Judéia, que subiram do sua permanência em cativeiro, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, transportará para a Babilônia. 8 E que voltaram para Jerusalém e do resto da Judéia, cada um à sua própria cidade. Eles vieram com Zorobabel e Josué, Neemias, Seraías, Resaia, Bigvai, Mordecai, Bilshã, Mispar, Reélia, Reum e Baaná, seus líderes. 9 O número dos homens da nação e seus líderes. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 472. 10 Os filhos de Ará, 756. 11 Os filhos de Paati-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2812. 12 Os filhos de Elon, 1254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Sharbi, 705. Os filhos de Bani, 648. 13 Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1322.
14 Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2066. Os filhos de Abdim, 454. 15 Os filhos de Aper, ou seja, de Ezequias, 92. Os filhos de Quilã e Azetas, 67. Os filhos de Azaru, 432. 16 Os filhos de Ananias, 101. Os filhos de Arom. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. 17 Os filhos de Baiterus, 3005. Os filhos de Belém, 123. 18 Os homens de Netofa, 55. Os homens de Anatot, 158. Os homens de Betasmot, 42 anos. 19 Os homens de Quireparim, 25. Os homens de Sefira e de Berote, 743. 20 Os Shadiasas e Amídias, 422. Os homens de Ramai de Geba, 621. 21 Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel, 52. Os filhos de Magbis, 156. 22 Os filhos de Outro Elavon e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. 23 Os filhos de Senaá, 3330. 24 Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, filho de Jesuá, dos filhos de Anazib, 972. Os filhos de Imer, 1052. 25 Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. 26 Os levitas. Os filhos de Jesuá e Cadmiel e Banas e Sudias, 74. 27 Os cantores do templo. Os filhos de Asaf, 128. 28 Os porteiros. Os filhos de Salom, os filhos de Aper, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. 29 Os servidores do templo. Os filhos de Zia, os filhos de Azulfa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queiroz, os filhos de Siá, os filhos de Padon, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, 30, os filhos de Acube, os filhos de Utai, os filhos de Quetab, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Ana, os filhos de Catua, os filhos de Gar, 31 Os filhos de Reaias, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Shezib, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Asra, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos dos Meunitas, os filhos de Nefuzins, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Azur, os filhos de Paraquim, os filhos de Baslute, 32 Os filhos de Meida, os filhos de Cuta, os filhos de Sharia, os filhos de Barcos, de Tamá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa. 33 Os filhos dos servos de Salomão. Os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Lozão, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, 34 Os filhos de Átio, os filhos de Puquerete Azeboim, os filhos de Sarote, os filhos de Mazia, os filhos de Gás, os filhos de Ados, os filhos de Subas, os filhos de Aperra, os filhos de Barudis, os filhos de Safate, os filhos de Ami. 35 Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão foram 372. 36. A seguir, são aqueles que veio de Telmela e Tliarsha, sob a liderança de Querube, de Adã e Imer, 37 Embora não pudessem provar por casas ou linhagem de seus pais que eles pertenciam a Israel, os filhos de Delaias, filho de Tobias, os filhos de Necoda, 652 38 dos sacerdotes a seguinte tinha assumido o sacerdócio, mas não foram encontrados registrada. Os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Jados que se casaram a Gia, uma das filhas de Barzilai, e que foi chamado pelo seu nome. 39 Quando a genealogia desses homens foi procurado no registro e não foi encontrado, eles foram excluídos de servir como sacerdotes. 40 E Neemias e Atarias lhes disse para não compartilhar as coisas santas, até que o sumo sacerdote deve aparecer vestindo linho tumim. 41 Todos aqueles de Israel, 12 ou mais anos de idade, além de servos e servas, foram 42.360. 42 Os seus servos e servas foram 7.337. Havia 245 músicos e cantores.
43 Havia 435 camelos e 7.036 cavalos, 245 mulas, e 5.525 burros. 44. Alguns dos chefes de família, quando eles vieram para o templo de Deus que está em Jerusalém, prometeu que iria construir a casa em seu site, com o melhor de sua capacidade. 45 Que daria ao tesouro sagrado para o trabalho de 1.000 minas de ouro, 5.000 minas de prata, e 100 vestes sacerdotais. 46. Os sacerdotes, os levitas, e algumas das pessoas que se estabeleceram em Jerusalém e seus arredores, e os cantores do templo, os porteiros, e todo Israel nas suas cidades. 47. Quando chegou o 7º mês, e os filhos de Israel estavam cada um em sua própria casa, eles se reuniram como um só homem, na praça diante do primeiro portão em direção ao leste. 48 Em seguida, Jesuá, filho de Josadaque, com seus colegas sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, com seus irmãos, tomaram seus lugares e preparou o altar do Deus de Israel. 49 Para oferecer holocausto sobre isso, em acordo com as instruções do livro de Moisés, homem de Deus. 50 E alguns se juntaram os dos outros povos da terra. E eles erguido o altar em seu lugar, para todos os povos da terra, eram hostis a eles e eram mais fortes do que eles. E ofereceram sacrifícios nos tempos apropriados e holocaustos ao Senhor de manhã e à noite. 51 Eles celebraram a festa dos tabernáculos, como está ordenado na lei, e ofereceu sacrifícios adequados a cada dia. 52 Posteriormente, há ofertas contínuas e sacrifícios aos sábados e nas luas novas e em todas as festas consagradas. 53 E todos os que tinham feito qualquer promessa de Deus começou a oferecer sacrifícios a Deus, a partir da lua nova do 7º mês, embora o templo de Deus ainda não foi construído. 54 E eles deram dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, e alimentos e bebidas. 55 E carrinhos para os sidônios e os tírios, para trazer madeira de cedro de Líbano e transmiti-los em balsas até o porto de Jopa, de acordo com o decreto que eles tinham, por escrito, Ciro, rei dos persas. 56 No segundo ano após a sua chegada ao templo de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque fez um começo, juntamente com os seus irmãos e os sacerdotes e todos os que tinham vindo a Jerusalém do cativeiro. 57 E eles lançaram os alicerces do templo de Deus na lua nova do segundo mês do segundo ano depois que veio a Judéia e de Jerusalém. 58 E eles constituíram os levitas que estavam 20 ou mais anos de idade para ter encargo da obra do Senhor. E Josué se levantou, e seus filhos e irmãos, e Cadmiel seu irmão, e os filhos de Jesuá e Madabon, e os filhos de Joda filho de Eliadon, com seus filhos e irmãos, todos os levitas, como um só homem pressionando para a frente a obra na casa de Deus. Assim, os construtores construíram o templo do Senhor. 59 E os sacerdotes ficaram dispostos em suas vestes, com instrumentos musicais e trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, 60 louvando ao Senhor e abençoando-o, de acordo com as instruções de David, rei de Israel. 61 E eles cantavam hinos, dando graças ao Senhor, porque a sua bondade e sua glória são para sempre sobre todo Israel. 62 E todas as pessoas tocavam trombetas e gritou com um grande grito, louvando ao Senhor para a construção de a casa do Senhor. 63 Alguns dos sacerdotes levitas e chefes das casas paternas, homens idosos que tinham visto a primeira casa, veio para a construção de um presente com gritos e choro alto. 64 Enquanto muitos veio com trombetas e um ruído alegre. 65 Para que as pessoas não podiam ouvir as trombetas por causa do choro do povo. Para a multidão soou as trombetas em voz alta, de modo que o som foi ouvido de longe. 66 E quando os inimigos da tribo de Judá e Benjamim, ouvindo isso, veio a descobrir o que o som das trombetas significava. 67 E eles aprendiam que aqueles que tinham voltado do cativeiro estavam construindo o templo para o Senhor Deus de Israel. 68 Assim, eles se aproximaram Zorobabel e Jesuá e os chefes das casas paternas e disse-lhes: Vamos construir com você. 69 Para nós obedecemos o Senhor, assim como você faz, e temos vindo a sacrificar para ele, desde os dias de Esaradom rei da Síria, que nos trouxeram até aqui.
70. Mas Zorobabel e Jesuá e os chefes das casas paternas de Israel lhes disse: você não tem nada a ver conosco na construção a casa para o Senhor nosso Deus. 71. Para nós sozinhos a construí-lo para o Senhor de Israel, como Ciro, rei dos persas, nos ordenou. 72. Mas os povos da terra arremessaram-se sobre aqueles na Judeia, cortou o fornecimento, e impediu a sua construção. 73. E por tramas e demagogia e revoltas que impediu a conclusão do edifício, desde que o rei Ciro viveu. E eles foram impedidos de construir por 2 anos, até ao reinado de Dário. 1 Esdras 6. 1. Ora, no 2º ano do reinado de Dário, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam na Judeia, e de Jerusalém, que profetizou a eles em nome do Senhor Deus de Israel. 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, levantou-se e começou a construir a casa do Senhor, que está em Jerusalém, com a ajuda dos profetas do Senhor que estavam com eles. 3. Ao mesmo tempo Cisines, o governador da Síria e da Fenícia, e Satrabusanês e seus associados, veio até eles e disse: 4. Por ordem de quem você está construindo esta casa e este teto e terminando todas as outras coisas? E quem são os construtores que estão terminando estas coisas? 5. No entanto, os anciãos dos judeus foram tratadas gentilmente, para a providência do Senhor estava sobre os cativos. 6. E eles não foram impedidos de edifício até palavra poderia ser enviado para Darius, lhe dizem respeito, e um relatório feito. 7. Uma cópia da carta que Cisines, o governador da Síria e da Fenícia, e Satrabusanês e seus associados, os governantes locais na Síria e Fenícia, escreveu e enviou a Dário. 8. Para o rei Dário, saudação. Que seja totalmente conhecido para o nosso Senhor, o rei, que, quando fomos para a terra da Judeia e entrou na cidade de Jerusalém, encontramos os anciãos dos judeus, que tinham estado em cativeiro. 9. Edifício na cidade de Jerusalém, uma grande casa nova para o Senhor, de pedras lavradas, com madeira caro posta nas paredes. 10. Estas operações são acontecendo rapidamente, e o trabalho está prosperando em suas mãos e em fase de conclusão com todo esplendor e cuidado. 11. Em seguida, pedimos estes anciãos, no cujo comando você está construindo esta casa, e lançar as bases desta estrutura. 12. Para que possamos informá-lo por escrito, quem são os líderes, nós questionou-los e pediu-lhes para obter uma lista dos nomes daqueles que estão em sua cabeça. 13. Eles nos responderam: somos servos do Senhor, que criou o céu e a terra. 14. E a casa foi construída há muitos anos por um rei de Israel, que era grande e forte, e foi terminado. 15. Mas, quando nossos pais pecaram contra o Senhor de Israel, que está no céu, e provocou ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei dos caldeus. 16. E eles puxado para baixo da casa, e queimou, e transportou o povo para a Babilônia. 17. Mas, no 1º ano em que Ciro reinou sobre o país da Babilônia, o rei Ciro escreveu que esta casa deve ser reconstruída. 18. E os vasos sagrados de ouro e de prata, que Nabucodonosor tinha tirado da casa em Jerusalém e armazenados em seu próprio templo, estes o rei Ciro tirou novamente a partir do templo em Babilônia, e eles foram entregues a Zorobabel e Sesbazar o governador. 19. Com o comando que ele deveria levar todos esses vasos de volta e colocá-los no templo em Jerusalém, e que este templo do Senhor deve ser reconstruído em seu site. 20. Então este Sesbazar, depois de vir para cá, lançou os alicerces da casa do Senhor, que está em Jerusalém, e embora tenha sido no processo de construção a partir desse momento até agora, ainda não chegou à conclusão. 21. Agora, pois, se parece sensato, ó rei, que busca ser feitas nos arquivos reais do nosso Senhor, o rei, que estão em Babilônia. 22. E se verificar que a construção da casa do Senhor em Jerusalém foi feito com o consentimento do rei Ciro, e se for aprovado pelo nosso Senhor, o rei, que ele envie-nos as indicações relativas a estas coisas. 23. Então Darius ordenou que busca ser feitas nos arquivos reais que foram depositados na Babilônia. E em Ecbatana, a fortaleza que está no país de Media, um pergaminho foi encontrado em que este foi gravado. 24. No 1º ano do reinado de Ciro, o rei Ciro ordenou a construção da casa do Senhor em Jerusalém, onde eles sacrificam com fogo perpétuo.
25 a sua altura para ser 60 côvados e sua largura de 60 côvados, com 3 ordens de pedras lavradas e uma carreira de madeira nova nativa. O custo a ser pago pelo tesouro do rei Ciro. 26. E que os vasos sagrados da casa do Senhor, tanto de ouro e de prata, que Nabucodonosor levou para fora da casa em Jerusalém e levado para a Babilônia, deve ser restaurado para a casa em Jerusalém, para ser colocado onde tinha passado. 27. Então Darius comandou Cisines, o governador da Síria e da Fenícia, e Satrabuzanes, e seus associados, e aqueles que foram nomeados como governantes locais na Síria e Fenícia, para manter longe do lugar, e para permitir a Zorobabel, servo do Senhor e do governador da Judeia, e os anciãos dos judeus para construir esta casa do Senhor no seu site. 28. E ordeno que ser construída completamente, e que o esforço total ser feito para ajudar os homens que regressaram do cativeiro da Judeia, até que a casa do Senhor está acabado. 29. Que fora do tributo de Coelesiria e Fenícia uma parcela ser escrupulosamente dado a esses homens, ou seja, a Zorobabel o governador, por sacrifícios ao Senhor, para os touros e carneiros e cordeiros. 30. E também trigo, sal e vinho e azeite, regularmente todos os anos, sem tergiversações, para uso diário como os sacerdotes em Jerusalém podem indicar. 31. A fim de que libações podem ser feitas para o Altíssimo Deus pelo rei e seus filhos, e orações ser oferecido para a sua vida. 32. E mandou que se qualquer transgredir ou anular qualquer das coisas aqui escritas, um feixe deve ser retirado de sua casa e que ele deveria ser enforcado em cima dele, e sua propriedade deve ser perdida a favor do rei. 33. Por isso que o Senhor, cujo nome está lá chamado, destruir cada rei e nação que estenderá as mãos para prejudicar ou danificar a casa do Senhor em Jerusalém. 34. Eu, o rei Dário, decretei que ser feito com toda a diligência como aqui prescrito. 1 Esdras 7. 1. Então o Cisines, o governador de Coelesiria e Fenícia, e Satrabuzanes, e seus associados, seguindo as ordens do rei Dário. 2. Supervisionou o trabalho santo com muito cuidado, auxiliando os anciãos dos judeus e os chefes dos oficiais do templo. 3. E o santo trabalho prosperou, enquanto os profetas Ageu e Zacarias profetizaram. 4. E eles completou pelo comando do Senhor Deus de Israel. Assim, com o consentimento de Ciro e Dário e Artaxerxes, reis dos persas. 5. A Santa Casa foi concluída até o 23º dia do mês de Adar, no 6º ano do rei Dário. 6. E as pessoas de Israel, os sacerdotes, os levitas, e o resto das pessoas do cativeiro, que se juntou a eles, que de acordo com o que foi escrito no livro de Moisés. 7. Eles ofereceram para a dedicação do templo do Senhor 100 touros, 200 carneiros e 400 cordeiros, 8 e 12 bodes para o pecado de todo Israel, de acordo com o número dos 12 líderes das tribos de Israel. 9. Os sacerdotes e os levitas estavam em pé vestida de as suas vestes, de acordo com parentes, para os serviços do Senhor Deus de Israel, de acordo com o livro de Moisés. E os porteiros estavam em cada portão. 10. O povo de Israel que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, após os sacerdotes e os levitas se purificaram juntos. 11. Nem todos os cativos devolvidos foram purificados, mas os levitas foram todos purificados juntos. 12. Sacrificaram o cordeiro pascal para todos os cativos devolvidos e para seus irmãos, os sacerdotes e para si. 13. E as pessoas de Israel, que vieram do cativeiro, comeu todos os que se tinham separado as abominações dos povos da terra e buscou o Senhor. 14. E eles celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias, regozijando-se diante do Senhor. 15. Porque ele tinha mudado a vontade do rei da Síria a respeito deles, para lhes fortalecer as mãos para o serviço do Senhor Deus de Israel. 1 Esdras 8. 1. Depois destas coisas, quando Artaxerxes o rei dos persas reinava, Esdras veio, o filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, 2 filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abisua, filho de Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. 3. Este Esdras subiu de Babilônia como um escriba hábil na lei de Moisés, que foi dada por Deus de Israel.
4 O rei mostrou-lhe honra, porque ele achou graça diante do rei em todos os seus pedidos. 5 Chegou-se com ele a Jerusalém alguns dos filhos de Israel e alguns dos sacerdotes e levitas e cantores do templo e porteiros e servidores do templo. 6 No 7º ano do reinado de Artaxerxes, no 5º mês, este foi o 7º ano do rei, para que eles deixaram Babilônia na lua nova do 1º mês e chegou a Jerusalém na lua nova do 5º mês, pela viagem próspera que o Senhor lhes deu. 7 Para Esdras, possuidor de grande conhecimento, de modo que ele omitiu nada de a lei do Senhor, ou os mandamentos, mas ensinou todos a Israel todos os estatutos e juízos. 8 O que se segue é uma cópia da comissão por escrito da Artaxerxes o rei que foi entregue ao sacerdote Esdras e leitor da lei do Senhor. 9 Rei Artaxerxes para Esdras, o sacerdote e leitor da lei do Senhor, saudação. 10 De acordo com a minha decisão gracioso, dê ordens para que aqueles da nação judaica e dos sacerdotes e levitas e outros em nosso reino, que escolhem livremente a fazê-lo, podem ir com você para Jerusalém. 11 Vamos quantos são dispostos de modo a, portanto, partir com você, como eu e os 7 amigos que são meus conselheiros decidiram. 12 A fim de olhar para as questões da Judeia e de Jerusalém, de acordo com o que está na lei do Senhor. 13 Para levar a Jerusalém os presentes para o Senhor de Israel, que eu e os meus amigos juraram, e recolher para o Senhor em Jerusalém todo o ouro e prata que pode ser encontrada no país de Babilônia. 14 Juntamente com o que é dado pela nação para o templo do seu Senhor, que está em Jerusalém, tanto ouro e prata para os touros e carneiros e cordeiros e o que se passa com eles. 15 De modo a oferecer sacrifícios sobre o altar do seu Senhor, que está em Jerusalém. 16 E o que você e os seus irmãos estão dispostos a fazer com o ouro e a prata, realizá-la de acordo com a vontade do vosso Deus. 17 E entregar os vasos sagrados do Senhor que são dadas por o uso do templo do seu Deus, que está em Jerusalém. 18 E o que mais lhe ocorre conforme necessário para o templo do vosso Deus, você pode fornecer fora do tesouro real. 19 E eu, o rei Artaxerxes, ordenei os tesoureiros da Síria e da Fenícia que tudo o que Esdras, o sacerdote e leitor da lei de Deus, o Altíssimo envia para, estas devem ter o cuidado de dar-lhe 20 até 100 talentos de prata, e da mesma forma até 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, e sal em abundância. 21 Que todas as coisas previstas na lei de Deus ser escrupulosamente cumpridas para a maioria alto Deus, para que a ira não venha sobre o reino do rei e de seus filhos. 22 Também são informados de que nenhum tributo ou qualquer outro imposto deve ser colocado em qualquer um dos sacerdotes ou levitas ou cantores do templo ou porteiros ou servidores do templo ou não assalariados neste templo, e que ninguém tenha autoridade para impor qualquer imposto sobre eles. 23 E você, Esdra, de acordo com a sabedoria de Deus, nomear juízes e juízes para julgar todos os que conhecem a lei do teu Deus, por toda a Síria e Fenícia, e aqueles que não sabem que você deve ensinar. 24 E todos os que transgridem a lei do seu Deus ou a lei do reino serão estritamente punidos, seja por morte ou alguma outra punição, seja multa ou prisão. 25 Bendito seja o Senhor sozinho, quem colocou isso no coração do rei, para glorificar a sua casa, que está em Jerusalém. 26 E que me honrado aos olhos do rei e os seus conselheiros e todos os seus amigos e nobres. 27 Fui encorajado pela ajuda do Senhor meu Deus, e eu reuni os homens de Israel para subirem comigo. 28 Estes são os principais homens, segundo as casas de seus pais e de seus grupos, que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Artaxerxes. 29 Os filhos de Pinhas, Gershom. Dos filhos de Itamar, Gaimael. Dos filhos de Davi, Atus, filho de Sicanias. 30 Dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele 150 homens inscritos. 31 Dos filhos de Paate, Elioenai, filho de Ziraías, e com ele 200 homens. 32 Os filhos de Zatu, Secanias, filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Abdim, Obed, filho de Jonatas, e com ele 250 homens. 33 Os filhos de Elon, Jesaías, filho de Gotólia, e com ele 70 homens.
34 dos filhos de Cefatias, Zeraia filho de Maico, e com ele 70 homens. 35 dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 212 homens. 36 os filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. 37 os filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. 38 os filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. 39 os filhos de Adonicão, os últimos, seus nomes sendo Elifelete, Jeuel e Semaías, e com ele 70 homens. 40 os filhos de Bigvai, Utai, filho de Estalcurus, e com ele 70 homens. 41. Montei-los no rio chamado Teras, e nós acampados há 3 dias, e eu inspecionados-los. 42 Quando eu não achei ali nenhum dos filhos dos sacerdotes ou dos levitas, 43 E mandou dizer a Eleazar, Idoel, Maasmas, 44 Eunatã, Semaías, Jarib, Natã, Eunatã, Zacarias e Mesulão, que eram os líderes e homens de entendimento. 45 Eu disse-lhes para Iraído, que foi o primeiro homem no lugar do tesouro. 46 E ordenou-lhes para dizer Ido e seus irmãos e os tesoureiros naquele lugar para enviar homens para servir como sacerdotes, na casa de nosso Senhor. 47 E pela mão poderosa de nosso Senhor trouxeram-nos homens competentes dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serbias com seus filhos e parentes. 18. 48 Também Asabias e Anunos e Jesaías seu irmão, dos filhos de Ananias, e seus filhos, 20 homens. 49 E dos servidores do templo, que Davi e os líderes tinham dado para o serviço de os levitas, 220 servidores do templo. A lista de todos os seus nomes foram relatados. 50. Proclamei um jejum para os jovens antes de nosso Senhor, para buscar dele uma viagem próspera para nós e para nossos filhos e o gado que estavam com a gente. 51 Para tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros e uma escolta para nos manter a salvo de nossos adversários. 52 Pois tínhamos disse ao rei, o poder de nosso Senhor estará com aqueles que buscam ele, e vai apoiá-los em todos os sentidos. 53 E novamente nós oramos ao nosso Senhor sobre essas coisas, e encontramos-lhe muito misericordioso. 54. Então o separei 12 dos chefes dos sacerdotes, Serbias e Asabias, e 10 dos seus parentes com eles. 55 E pesei-lhes a prata, o ouro e os vasos sagrados da casa de nosso Senhor, que o próprio rei e os seus conselheiros e os nobres e todo Israel tinha dado. 56 Eu pesava e deu-lhe 650 talentos de prata, e prata navios no valor de 100 talentos, e 100 talentos de ouro, 57 E 20 taças de ouro e 12 vasos de bronze fino que brilhava como ouro. 58 E eu disse para eles, você é consagrado ao Senhor, e santos são esses vasos, e a prata e o ouro são prometeu o Senhor dos nossos pais. 59 Ser vigilante e em guarda até que você entregá-los aos líderes dos sacerdotes e os levitas, e aos cabeças das casas de Israel dos pais, em Jerusalém, nas câmaras da casa de nosso Senhor. 60 Os sacerdotes e os levitas, que ficou com a prata, o ouro e os navios que tinham estado em Jerusalém, levou-os para o templo do Senhor. 61 Partimos do rio Teras, no dia 12 do primeiro mês. E chegamos em Jerusalém pela mão poderosa de nosso Senhor, que estava sobre nós. Ele nos livrou todos os inimigos no caminho, e por isso, veio a Jerusalém. 62 Quando eu tinha estado lá 3 dias, a prata e o ouro foram pesados e entregue em casa do nosso Senhor para Merimote, o sacerdote, filho de Urias. 63 E com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles estavam Josabade, filho de Jesuá e Moed, filho de Binui, levitas. 64 O conjunto foi contado e pesado, e o peso de tudo foi registrado naquele tempo. 65 E aqueles que tinham voltado do cativeiro sacrifícios oferecidos ao Senhor, o Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 72 cordeiros, e como um agradecimento oferecendo 12 bodes, tudo como um sacrifício ao Senhor. 67 E eles entregues às ordens do rei para os mordomos reais e aos governadores de Coelesiria e Fenícia. E esses funcionários honrou as pessoas e o templo do Senhor. 68
Depois destas coisas tinha sido feito, os principais homens vieram a mim e disse: 69 O povo de Israel e os líderes e os sacerdotes e os levitas não têm colocado longe de si os povos alienígenas da terra e suas corrupções, os cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, os moabitas, os egípcios e os edomitas. 70 Para eles e seus filhos ter casado as filhas dessas pessoas, e a raça santa foi misturado com os povos alienígenas da terra. E desde o início desta matéria os líderes e os nobres têm sido compartilhando esta maldade. 71 Assim que eu ouvi estas coisas, que eu alugar minhas vestes e o meu manto sagrado, e puxou o cabelo de minha cabeça e barba, e sentou-se em ansiedade e dor. 72 E todos os que já foram transferidos para a palavra do Senhor de Israel se reuniram em volta de mim, como eu lamentou sobre esta maldade, e eu me sentei até o sacrifício da tarde atingidas pelo sofrimento. 73 Em seguida, levantei-me rápido, com minhas vestes e o meu santo aluguel capa e, ajoelhando-se e estendendo minhas mãos para o Senhor 74 Eu disse: Ó Senhor, sou envergonhados e confundidos diante da tua face. 75 Para os nossos pecados subiram à nossa cabeça, e nossos erros foram montados para o céu 76 Desde os tempos de nossos pais, e estamos em grande pecado até hoje. 77 E por causa de nossos pecados e os pecados de nossos pais nós, com os nossos irmãos e nossos reis e os nossos sacerdotes, foram entregue aos reis da terra, para a espada e cativeiro e saque, com vergonha até hoje. 78 E agora, em certa medida a misericórdia veio-nos de ti, ó Senhor, para deixar-nos uma raiz e um nome em teu lugar santo. 79 E para descobrir uma luz para nós na casa do Senhor, nosso Deus, e para nos dar comida na hora da nossa servidão. 80 Mesmo na nossa servidão não fomos abandonados por nosso Senhor, mas ele nos trouxe a favor com os reis dos persas, para que eles nos deram comida. 81 E glorificavam o templo de nosso Senhor, e levantou Zion da desolação, para nos dar uma fortaleza na Judeia e de Jerusalém. 82 E agora, ó Senhor, que diremos, quando temos essas coisas? Para nós transgredimos teus mandamentos, que fizeste dar por teus servos, os profetas, dizendo: 83 A terra que você está entrando para tomar posse é uma terra poluída com a poluição dos estrangeiros da terra, e eles encheram-lo com a sua impureza. 84 Por isso não deis vossas filhas em casamento a seus filhos, e não tomeis suas filhas para teus filhos. 85 E não procuram sempre ter paz com eles, a fim de que sejais fortes e comer as coisas boas da terra e deixá-la como herança para os seus filhos para sempre. 86 E tudo o que aconteceu para nós surgiu por causa das nossas más ações e os nossos grandes pecados. Pois tu, Senhor, fizeste levantar o fardo de nossos pecados. 87 E nos dar essa raiz como este. Mas voltaram a transgredir a tua lei, misturando com a impureza dos povos da terra. 88 Não foste bastante irritado com a gente para nos destruir, sem deixar uma raiz ou semente ou nome. 89 O Senhor de Israel, és verdadeiro, para que nos resta como uma raiz para este dia. 90 Eis que agora estamos diante de ti em nossas iniquidades, para já não podemos ficar na tua presença por causa dessas coisas. 91 Enquanto Esdras estava orando em sua confissão, chorando e deitado no chão diante do templo, não se reuniram com ele uma grande multidão de Jerusalém, homens e mulheres e jovens, pois havia grande pranto entre a multidão. 92 Então o Sicanias, filho de Jeiel, um dos homens de Israel, chamou, e disse a Esdras: Pecamos contra o Senhor, e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas até agora não existe esperança para Israel. 93 Vamos fazer um juramento ao Senhor sobre isso, que vamos pôr de lado todas as nossas esposas estrangeiras, com seus filhos. 94 O que parece bom para você e para todos os que obedecem à lei do Senhor. 95 Levanta-te tomar medidas, pois é a sua tarefa, e nós estamos com você a tomar medidas fortes. 96 Em seguida Esdras se levantou e teve os líderes dos sacerdotes e levitas de todo Israel tomar juramento que eles fariam esta. E eles fizeram o juramento. 1 Esdras 9. 1. Em seguida Esdras se levantou e foi a partir do pátio do templo para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. 2 E passou a noite lá.
e ele não comer pão ou beber água, pois ele estava de luto sobre as grandes iniquidades da multidão. 13 Uma proclamação foi feita por toda a Judéia e Jerusalém, a todos os que tinham voltado do cativeiro, que eles deveriam montar em Jerusalém. 4 E que, se alguém não se encontrou lá dentro de 2 ou 3 dias, de acordo com a decisão dos anciãos dominantes, o gado deve ser aproveitada para o sacrifício, e se os homens expulsos da multidão dos que tinham voltado do cativeiro. 5 Em seguida, os homens da tribo de Judá e de Benjamim reuniram-se em Jerusalém nos 3 dias. Este foi o 9º mês, no 20º dia do mês. 6 E toda a multidão estava sentada na praça diante do templo, tremendo por causa do mau tempo que prevaleceu. 7 Em seguida Esdras se levantou e disse-lhes: Você quebrou a lei e mulheres estrangeiras casadas, e por isso aumentou o pecado de Israel. 8 Agora, em seguida, fazer uma confissão e dar glória ao Senhor Deus de nossos pais. 9 E fazer a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e de suas esposas estrangeiras. 10 Então toda a multidão gritou e disse em alta voz: Vamos fazer o que você disse. 11 Mas a multidão é grande e é inverno, e não somos capazes de ficar ao ar livre. Isto não é um trabalho que podemos fazer em um dia ou 2, porque pecamos muito nestas coisas. 12 Para deixar os líderes da estadia multidão, e deixar todos aqueles em nossos assentamentos que têm esposas estrangeiros vêm na hora marcada. 13 Com os anciãos e juízes de cada lugar, até que sejamos libertos da ira do Senhor sobre este assunto. 14 Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá comprometeu a questão nesses termos, e Mesulão e Levi, e Sabitai servido com eles como juízes. 15 Aqueles que tinham voltado do cativeiro actuado em conformidade com tudo isso. 16 Esdras, o sacerdote escolheu para si os principais homens de suas casas paternas, todas elas por nome. E na lua nova do 10º mês começaram suas sessões para investigar o assunto. 17 E os casos dos homens que tinham mulheres estrangeiras foram levados a um fim pela lua nova do 1º mês. 18 Dos sacerdotes aqueles que foram trazidos e encontrados para ter mulheres estrangeiras foram 19 Dos filhos de Jesuá, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias, Eleazar, Jaribe e Jodã. 20 Eles se comprometeram a repudiar suas esposas, e para dar carneiros em expiação do seu erro. 21 Dos filhos de Imer, Ananis e Badias, Maazéias, Semaías, Jeiel e Azarias. 22 Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Esmael, e Natanael, e Gedalias e Eleasa. 23 E dos levitas, Josabade, Simei e Quelaias, que era Quelita, e Petaías, e de Judá e Jonas. 24 Dos cantores do templo, Eliaxibe e Zacur. 25 Dos porteiros, Salum e Telem. 26 De Israel, dos filhos de Parós, Râmia, Gesias, Melquias, Miamim, e Eleazar, e Azibias e Benaia. 27 Os filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel e Abdim, Jeremote e Elias. 28 Os filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Otônia, Jeremote, Zabade e Zerdaia. 29 Dos filhos de Bebai, Joanã e Ananias e Zabai e Mates. 30 Os filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazub e Sheel. Jeremote. 31 Os filhos de Adi, Naatos e Mocias, Lacunos e Naídos, e Bescaspasmes e Sestel e Beunus e Manassés. 32 Os filhos de Anmã, Elionas e Azaias e Malquias e Sabaias e Simon Xosamaios. 33 Dos filhos de Azum, Matená e Matata e Zabade e Elifelete e Manassés e Simei. 34 Os filhos de Bani, Jeremai, Madai, Anrão, Joel, Mandai, Bedeia e Vânia, Carabazion, Eliasibe e Machnadebai, Eliasis, Binui, Elialis, Simei, Selemias, Netanias. Dos filhos de Ezora, Xaxai, Azarel, Azael, Semaías, Amarias. Joseph. 35 Dos filhos de Negdo, Matitias, Zabade, Ido, Joel, Benaia. 36 Todas essas mulheres estrangeiras tinham casado, e puseram-los com seus filhos. 37 Os sacerdotes e os levitas e os homens de Israel se estabeleceu em Jerusalém no país. Na lua nova do 7º mês, quando os filhos de Israel estavam em seus assentamentos, 38 Toda a multidão reunida com um acordo para a praça aberta diante do portão leste do templo.
39 E disseram a Esdras, o sumo sacerdote e leitor, para trazer a lei de Moisés, que tinha sido dado pelo Senhor Deus de Israel. 40 Assim, Esdra, o sumo sacerdote, trouxe a lei, porque toda a multidão, homens e mulheres, e todos os padres para ouvir a lei, na lua nova do 7º mês. 41 E leu em voz alta a céu aberto praça diante da porta do templo de manhã cedo até o meio-dia, na presença de homens e mulheres. E toda a multidão deu atenção para a lei. 42 Esdras, o sacerdote e leitor da lei, estava sobre a plataforma de madeira que tinha sido preparada. 43 E ao lado dele estava Matatias, Sema, Anaías, Azarias, Urias, Ezequias, e Bálsamos em sua mão direita. 44 E à sua esquerda Pedaias, Misael, Melquias, Lotazubus, Nabária, e Zacarias. 45 Em seguida, Esdras pegou o livro da lei, aos olhos da multidão, pois ele tinha lugar de honra na presença de todos. 46 E quando ele abriu a lei, todos eles estavam de pé. E Esdras louvou ao Senhor Deus Altíssimo, o Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso. 47 Todo o povo respondeu: Amém. E levantaram suas mãos, e caiu no chão e adorou ao Senhor. 48 Jesuai, Amiúte, Serebias, Jamim, Acube, Sabitai, Odias, Maazéias e Quelita, Azarias, e Josabade, Anã, Pelaias, os levitas, ensinou a lei do Senhor, ao mesmo tempo explicando o que foi lido. 49 Então Atarates disse a Esdras, o sumo sacerdote e leitor, e os levitas, que estavam ensinando a multidão, a todos: 50 Este dia é consagrado ao Senhor. Agora eles estavam todos chorando enquanto ouvia a lei. 51 Para seguir o seu caminho, comer a gordura e bebidas doces, e enviai porções aos que têm nome. 52 Para o dia é consagrado ao Senhor. E não ficar triste, pois o Senhor vos exaltará. 53 E os levitas ordem a todo o povo, dizendo: Este dia é consagrado, não tenha dolorosa. 54 Em seguida, todos eles seguiram o seu caminho, para comer e beber e se divertir, e para dar porções aos que não tinham nenhum, e para fazer grande regozijo. 55 Porque eles foram inspirados pelas palavras que tinham foi ensinado. E eles vieram juntos,